E ele tem um outro, livro, também bem legal e mais explicadinho, e eu não lembro o nome, mas Ele é budista? ele é budista, mas na verdade ele é um budista, ele na real ele não é budista, ele é xamânico dos Himalaias. Deixa eu botar aqui para os gurias que vão ver gravado. Porque ele é de uma. Essa coisa dos elementos é igual, porque ali era tudo misturado, né? Tibete, Índia, tá tudo junto ali em volta dos Himalaias. Então, é antes de surgir deidade, antes de surgir mantras, existia essa ligação com os elementos da terra, uma coisa bem xamânica, sabe? Então, tipo assim, igual a gente já falou, cada deidade nasce de um elemento. Por exemplo, Shiva é o fogo. Lembra que eu não lembrava qual era Vishnu? Sim. Que eu acho que é água. Eu também não lembrei de procurar. Exemplo. Mas acho que eu tenho aqui nas minhas anotações em algum lugar. Então, assim, cada Ganesha é terra. Então, porque o que, que na verdade é? Ganesha é uma representação antropomórfica do elemento terra, que terra também é prosperidade, também é estabilidade, e Ganesha é muito isso também. Shiva, o que que é? Por que que é fogo? Porque eles dizem que o fogo é o que transforma as coisas. Então, eles fazem assim, na verdade, gurias, não existe essa divisão da energia. A gente está falando da energia de que compõe todas as coisas. Isso é o pensamento dos caras há 10 mil anos atrás. Então, não existe essa divisão. A gente está tentando dividir, porque eles falam assim: se tu conseguir equilibrar um elemento, automaticamente os outros elementos vêm e se equilibram. Então, tu pega um elemento que é mais fácil para ti, ou que a técnica é mais fácil de equilibrar. Por exemplo, equilibrar o elemento terra é fácil. Elemento terra é estabilidade. Claro, como tem aqui escrito, como está no livro, tem que cuidar se tu não tem terra em excesso. Se tu já é uma pessoa muito parada, muito dorminhoca, muito gorda, tu tem um excesso de terra, tu tem um excesso de gravidade, tu tem um excesso de peso. Então, se tu fizer técnica para ficar parado, para equilibrar o teu elemento terra, provavelmente tu vai cair dormindo, porque tu já está com excesso de terra. E não dá, aí não vai ter muito como equilibrar o elemento terra. Tu vai ter que entrar com outro elemento. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito de fogo, então eu sou uma pessoa que falo rápido, penso rápido, sou muito agitada, sou estressada, toda essa excitação do fogo. Pensa nas labaredas do fogo. Então, assim, como se equilibra um elemento fogo? Sentada. Tu respira mais fundo, lembra que o ar, né, a gente faz vento, né, para o fogo pegar. Então, tu respira mais fundo e tenta trazer um brilho no olhar, uma vitalidade. Sabe quando tu tá meio assim, meio que dormindo na meditação, no estudo? Tá faltando fogo, né? Um dos principais elementos que tá faltando ali é fogo. Então, às vezes tu levanta, caminha, toma um café, isso vai te trazer fogo. Agora, eu não tenho como equilibrar o fogo dessa maneira se eu já tenho muito fogo. Se eu for levantar, respirar fundo, tomar um café, sair para correr, eu vou ficar mais excitada ainda. Então, eu equilibro a terra, entende? Então, aquele elemento que tu percebe, eu tenho muita água. Pessoa de água é diferente de uma pessoa de terra. Uma pessoa de terra é uma pessoa mais pesada, normalmente mais gordinha, tá? Dificilmente alguém magrelo tem terra. Aí eu até conheço uma pessoa que é magra e tem bastante terra, mas a terra se manifesta de uma outra forma, assim, tipo, sabe aquela pessoa que dorme, virou na cama e dormiu? Aquela pessoa que faz assim, pá, dormiu. Essa pessoa é uma pessoa que tem terra. Eu conheço mais de uma pessoa que dá. Então, é uma pessoa que tem terra. Tu deita, mas tem que ver se não tu. Uma coisa é uma pessoa exausta, com 3 filhos.
Eu já não tenho mais elemento nenhum. Se tu fizer, tem vindo várias pessoas na minha cabeça que me contam isso. Elas deitam, tem gente que dorme assim, no carro, no ônibus, né, fechou, no avião, o avião nem subiu ainda, a pessoa só sentou, já pá, já dorme. Essa pessoa tem bastante terra. Às vezes até ela não é uma pessoa gordinha, às vezes ela não é uma pessoa pesada, a terra dela até está equilibrada. Uma pessoa que na hora que tem que parar, ela para. Uma pessoa de fogo, eu, tipo assim, nunca consegui dormir num avião. Dormia assim, quando eu estava exausta, aí dormia. Hoje eu até tiro umas sonecas assim, no ônibus, nunca dormi em carro, só quando era criança. Então, assim, a pessoa que tem muita água, estou falando da terra, né? Aí a pessoa que tem muita água, a pessoa da água é diferente dessa pessoa de terra que deita e dorme. A pessoa de água não dorme. Só que a pessoa de água é meio tipo aqueles gatinhos, assim. Sabe aqueles gatinhos onde se encosta, fica confortável? Sabe aquela pessoa que onde ela já está assim, meio encostada, assim, meio confortável. Ela está sempre confortável, é conforto. E ela diz, se tem excesso de água, você não faz nada da vida, assim. Que aqui ela está bem, ali ela está bem. O que que é a água? A água entra em qualquer recipiente, né? Ela toma o formato daquilo. A água, normalmente, ela é confortável. Ela é... perdi a palavra... Adaptável? Não, não é plástica. Ela tem uma plasticidade, né? A água ela é fluida, ela entra, ela se adapta e ela fica bem onde ela está. Tu consegue manter a água tranquila em qualquer formato, né? A água não se revolta dentro da xícara, não, eu quero ficar num prato. Não existe isso, né? A água vai e fica na boa, assim. Então, às vezes a pessoa tem muito conforto no corpo, uma pessoa que é meio sem. Normalmente, se a pessoa tem muita água, tem pouco fogo. O que a água faz? Apaga o fogo. Então, é uma pessoa que falta aquele pique do início, sabe? O pique do início é o fogo. Então, e isso que a gente tem que perceber. Mas, por exemplo, voltando, para a gente equilibrar. Terra, como é que tu equilibra a terra? Bem simples. Terra é estabilidade. Tu não vai botar uma pessoa que está sempre caindo de sono parada, porque ela vai cair dormindo. Mas se tu tem uma pessoa que é mais agitada, se tu é mais agitada, tu para. Estabilidade a gente sente de uma maneira prática com o tato. Então, eu sinto o meu corpo encostando no chão. Às vezes, quando tu entra para fazer asana, entra para fazer yoga, e tu sente que tu tá muito excitado, que às vezes, né? Eu normalmente me acontece isso, normalmente eu tô, sim, muito agitada. Aí, o que que eu trago a sensação dos meus pés no chão. Eu começo a me conectar com aquilo. E aí percebe que é uma coisa sutil, por isso que, na verdade, a energia é só uma. Isso é só um treinamento didático. Porque, na verdade, é uma percepção. Eu trago para minha mente aquela percepção de estabilidade. E eu percebo a estabilidade com o chão firme embaixo dos meus pés. Então, toda vez que eu volto, por exemplo, de fazer saudação ao sol, eu sempre faço isso. Quando eu volto para a ponta do tapete, terminou a saudação. Eu sinto os meus pés no chão, aquilo me estabiliza, me ancora. Então, ali eu estabilizo a terra. O que os professores dizem é isso: quando tu estabiliza um elemento, tu equilibra um, os outros vão se equilibrar. Então, tem um que é mais fácil para cada um. Se tu é uma pessoa muito tensa, tem alunos muito tensos, a pessoa tem que aprender a relaxar. Relaxar está diretamente ligado na água, no conforto. Por isso que hoje em dia funciona bem a aula com relaxamento, a pessoa em algum momento, nem que seja no final da aula, encontrar a água, encontrar o conforto. Se a pessoa não ficar confortável numa posição restaurativa, não vai funcionar como deveria. Pode funcionar um pouquinho, mas não vai funcionar. Em algum momento, ela tem que ter um pouco de prazer ali. Ela tem que ter um conforto, sabe? Tu deu estabilidade, tu deu teto, a pessoa tem segurança, ela relaxa um pouco
ela sente um certo conforto. Na hora que a água estabiliza, o fogo acalma, tudo entra no seu devido lugar. Ar, que é o que ficou faltando para a gente, ar e espaço. Ar, ele é ligado ao movimento, porque é a nossa respiração. O ar, eles dizem que é o que liga tudo. O ar é o movimento, é o vento. O ar é aquilo que faz com que entre um pensamento na nossa mente, venha um vento e leve aquele pensamento e tu tem uma nova ideia. Uma pessoa, quando ela tranca em alguma coisa, trancou numa ideia, ficou presa naquilo. Duas opções básicas. Ou ela é uma pessoa de muita terra, e aí, tudo que acontece, a pessoa, pá, muita terra. Ou ela é uma pessoa que não tem ar, ela é uma pessoa sem movimento, sabe? A coisa, não, então o resto da vida eu vou morar nesse condomínio aí. Isso é ou uma pessoa de terra ou uma pessoa que não tem ar, não deixa ter a mudança. Se não tiver ar, não tem mudança. E a vida é mudança full time, né, o tempo todo, né? Uma total impermanência, nada é igual, tipo, isso não é musiquinha do Lulu Santos, né? Mas a verdade é que é essa, né? Então, o ar, a gente tem que. O ar é fácil de equilibrar também, porque é a respiração. Tu tem que encontrar uma respiração natural. Essa é que é a questão. Tu começa controlando a respiração. Então, respirações, soltando o ar de maneira mais longa do que inspirando, vão fazer com que a pessoa relaxe. Então, eu inspiro 3 segundos e solto em 6. Comecei a relaxar. E depois eu solto o controle, porque senão eu estou controlando o elemento ar. Eu não quero controlar, eu quero equilibrar. Aí eu deixo o corpo respirar como ele quiser. Normalmente deitado é mais fácil, porque o corpo relaxa, não precisa da força aqui dos músculos que mantém a gente ereto, os eretores da coluna, a respiração fica mais ampla. Então, relaxar deitado é mais fácil. Aí a respiração vai voltar ao ritmo dela. A respiração, na verdade, quando tu tá parado num asana, que não seja um asana de força, que tu tá precisando de mais energia, é um asana que, por exemplo, o teu corpo já fica bem. A fé já fica bem em algumas posições, ou em muitas posições no tecido. A tua musculatura já está se adaptando, né? Já faz um tempo que tu já está criando aquela força, tu já tem, então não precisa de um excesso, né? De colocar muita energia naquilo que tu está fazendo pendurada no tecido. Ali a tua respiração já vai começar a voltar ao natural. Uma respiração natural é uma respiração bem sutil, gurias. A energia está equilibrada, o corpo não precisa de respirações profundas. Respirações profundas é uma técnica para a gente se curar. Porque normalmente a gente está com a respiração curta, a gente está estressado, a gente está na correria, a gente está com déficit de energia. Lembra que respiração, ar é prana, é oxigênio. Então, normalmente, a gente faz respirações profundas para trazer um plus de energia. Mas a respiração real, quando tu está em equilíbrio, ela é uma respiração bem tranquila. Não é uma respiração profunda. Se tu ficar alguns instantes parado num exercício qualquer, se tu não precisar de força, né, muita no corpo, tu vai ver que a respiração volta a ser bem suave, bem suave. Porque tu também, se tu for pensar nessa questão, o ar e a mudança, tu não quer mudança muito rápida o tempo todo, porque aí tu não tem estabilidade, né? Quem tem muito ar é uma pessoa que nunca consegue ficar em lugar nenhum. Tá sempre mudando. Eu tinha uma tia que ela morava num apartamento bem pequenininho. Ela já morreu, uma querida. E cada vez que a gente chegava na casa dela, ela tinha mudado os móveis de lugar. Era sempre os mesmos móveis, o mesmo apartamento, 30 anos, mas ela mudava. E ficava, às vezes, ficava muito esquisito. Porque não tinha nada a ver, ficava esse negócio.
Mas ela tinha que estar mudando, assim, ela sempre mudava de espaço, mudava, e mudava de quarto, mudava de um quarto para o outro, fazia, virava o roupeiro para cá, não sei o quê, nananã, e assim ela ia. Tinha um jeito que ficava legal, mas ela tinha que fazer todos os outros para. Então, a pessoa que tem muito ar, se respira muito, hiperoxigena demais, tanto que o pessoal faz aqueles renascimentos, né? Aquela respiração que eu nunca sei dizer o nome, alotrópica, acho que é isso. É uma respiração pela boca, parece o nosso gástrica, que a gente faz pelo nariz, eles fazem pela boca. Só que tu fica um tempão assim, e isso aí solta vários bloqueios, nunca fizeram. Não. Isso solta vários bloqueios da mente, isso te coloca num outro estado de consciência, sabe? Respiração sempre mexe com o teu estado de consciência. Então, se a pessoa tem a respiração equilibrada, uma respiração tranquila. Então, eu estabilizo, terra, ok, aí eu acho conforto, água, sempre vem nesse caminhozinho. Terra, mesmo no asana, terra, estabilizei. Agora eu vou achar o conforto, a água, ok. Agora eu tenho que estar presente, eu tenho que estar com energia aqui, eu não posso estar aqui ou meditando, qualquer coisa assim, meio assim. Não, vou botar um fogo, uma energia. Eu posso respirar um pouco mais profundo. Tá, ok, eu tô aqui, energia. Pronto, o ar. Respirei, tá, o ar, tá tranquilo. Agora eu quero ficar parado, então o ar suave. E aí o último elemento é o espaço. O espaço, ele é onde tudo acontece. O espaço é ligado à nossa consciência. O espaço é algo diferente da mente. O espaço é aquele observador do cinema, é o observador do teatro da nossa vida. Ele é o espaço, é onde surge a nossa vida, as nossas coisas. Tu entende que se tu não tiver consciente, aquilo não surge para ti. Se tu tá dormindo e teu vizinho tá aprontando no condomínio ali, tu não tá percebendo, porque a tua consciência não tá lá, teu espaço não tá lá. Então, o espaço é onde as coisas acontecem, é o espaço da vida em si. Como tu equilibra o espaço? Tu equilibra o espaço desligando do que está acontecendo. Tu é o espaço, entende? Tu é o espaço. Tu tem que entender que tu não é o que está acontecendo. Tu não é o que a tua mente está pensando. Tu é o todo. É o tal do yoga, é o tal da união. É isso que o yoga faz o tempo todo, exercícios para que tu tome cada vez mais consciência que tu é o todo. Não é que eu sou a Duda, não é isso. A dúvida que surge para mim é o meu espaço, é a minha consciência. Agora, eu não sei o que está surgindo nela, eu não sei o que está surgindo em ti. Agora, a minha experiência, só eu estou tendo, só eu tenho o meu próprio espaço. Não tem gente, agora eu atendi, já faz tempo, atendi uma paciente, eu conheço a filha dela, ela fez algum curso comigo, eu não lembro qual, acho que é online até. E aí ela é muito engraçado, porque quando a filha tem um problema, a minha paciente vai me propor para fazer acupuntura. Mas na real, quem está com problema é a filha. E aí eu digo, tudo bem, isso aqui é aquele papo, né? Ela assim, tudo. Mas tu sabe que fulana se separou. E eu conheço o marido também. Na real, sou mais amiga do marido, do genro dela, do ex-genro agora, né? Que acho que não voltaram, do que da filha dela, que ele também fez um curso comigo. E eu digo, mesmo? Eu também fiquei surpresa, né? Mas o que que aconteceu? Olha só, ali é o típica, quando dá essa separação assim que um não espera. A cada pessoa está vivendo no seu mundo, né? No seu espaço. O cara deveria ser um cara discreto, ele é um cara assim, bem na dele e tal. Não, 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 normal, assim, nada de excêntrico. E ela não percebeu, mas na mente dele já era outra vida que estava acontecendo. Porque quando a pessoa chega para te dizer acabou, pega as coisas e vai embora.
e tu não percebeu nada, porque ela conta isso. Ela não percebeu nada em nenhum momento. Esse é o exemplo clássico. Ou quando tu é demitido de uma empresa, tu também não percebeu nada, às vezes tu já percebe, né? Mas ali os espaços não estão mais, né? Tu não tem mais uma sintonia, uma sincronia, sei lá que palavra que usa. Porque, na verdade, está cada um vivendo na sua, né? É assim, a gente chega ali no condomínio de vocês, um condomínio maravilhoso. É o que surge para mim, né? O que surge para vocês quando vocês entram no condomínio maravilhoso. Mas tem cada vizinho que eu tem cada peça que mora aqui. E aí, essa é o espaço de vocês, né? O que está acontecendo com vocês. Né? Então, o espaço sempre vai ser esse exercício de se autoconhecer. Está fazendo um asana, aí é um asana que tu não gosta, é um asana desafiador, é um asana chato, ruim, tipo, tu estava fazendo o teu treinamento lá. Aí, o que que surge em ti, né? Surge raiva, e tu olha, e não é para se culpar. Tu olha, eu quando fico desse jeito, me surge uma raiva. E daqui a pouco, qual é o antídoto da raiva? É uma compaixão, vou ter compaixão por mim mesmo, que estou aqui me ferrando fazendo esse treinamento. E aí, enfim, aí eu tenho uma compaixão por mim e já neutralizo um pouco a raiva. Aí eu vou ter compaixão pela professora, pelo professor, por o vizinho que vai se ferrar. Algum dia aquilo não vai dar certo. É que como as coisas não... Eles falam assim, o tempo do céu, o céu mesmo, assim, o tempo que muda as nuvens de lugar, é assim, o tempo que a Terra se manifesta com a mudança, por exemplo, dá uma seca, aí depois chove, aí depois faz frio, aí depois vem primavera, aí depois vem verão de novo. A Terra, as coisas manifestadas, assim, ó, coisas sólidas para nossa percepção, elas têm um outro time. Então, parece que demora muito para as coisas mudarem. Mas no céu, na consciência, na percepção, e o que que é o homem? O que que é a gente? A gente é a ligação da Terra com o céu, a gente está no meio disso, por isso que é difícil o equilíbrio. Porque a mente já está lá na frente, eu já estou lá em fevereiro, que eu vou não sei o que, Paraná, Paraná. Mas a gente está em novembro ainda, aqui em Porto Alegre, entende? Então, assim, o tempo que as coisas vão acontecendo é assim, o tempo da nossa consciência é assim. Então, às vezes, isso não encaixa, né? Esse equilíbrio é difícil. As coisas demoram a se manifestar, né? Dessa maneira mais palpável para a gente. Mas a nossa mente já foi, já voltou umas 5 vezes, né? Mas aí tu tem que ficar apenas observando o que surge. Primeira coisa que eles pedem para a gente trabalhar são todas as reações automáticas. Tu percebe, tu tenta te equilibrar e aí tu vê o que continua surgindo em ti. Quais são, talvez, o que eles chamem de hábitos, né? Hábitos mentais, hábitos de criação, hábitos de cultura. E aí tu começa a tentar fugir do automatismo de responder em cima dos teus hábitos. E a gente nem percebe. Normalmente a gente não percebe os hábitos que tu tem. Então, sempre quando a mente entra no sistema automático, de responder automático, por exemplo, quer ver? É muito engraçado. Quando eu estendo roupa lá em casa, eu deixo os prendedores de roupa assim, num balcãozinho que tem na frente da máquina de lavar. E a casa tem pátio, né? Então eu vou estendo no pátio. Se tu levar os prendedores e botar ali na escada, onde tem uma escada também que dá para o pátio, eu já me atrapalho, porque eu saio com a roupa da máquina, já pego os prendedores, já vou, boto na corda e volto, pego a roupa da máquina. Se eu tiver que sair com a roupa da máquina e pegar os prendedores aqui, que não faz diferença, porque a corda está aqui, poderia, sabe, não é um caminho ruim. Eu já me atrapalho. Assim. Então, às vezes, até é bom botar o prendedor em outro lugar. Por isso que é tão bom viajar. Por isso que é tão bom fazer coisas diferentes, porque todo mundo anseia por coisas diferentes. Porque, na verdade, é a própria mente querendo se curar.
faz uma coisa diferente, faz um caminho diferente, veste uma roupa diferente, faz alguma coisa diferente, porque senão a mente ela tende sempre a criar padrões, que eles chamam Já está perguntando dificuldade do que não é o padrão, né? Dificuldade, tudo, assim. Eu vou viajar, assim. Eu adoro, mas eu prefiro assim, não, a minha mente fala assim, não, fica em casa que é melhor, não é menos trabalho, uma criança fica em casa que é melhor. Aí eu não vai falar, pode cuidar tudo aqui, não pode dar. Ele é mais assim, bem mais em intenção, né? Porque senão tu fica ali, daquele jeito, começa a botar problema, dificuldade, não dá, não vou sair, eu tenho que ficar no carro, eu faço assim, não, né? E aí tu fica naquela ali, naquela fase, né? É bem isso mesmo. E como tem pessoas que são muito mais desprendidas, né? Também. Pelo menos do que eu, assim. E normalmente são meio tidos como meio loucos, né? Mas eu me lembro que uma vez eu fui para a Indonésia, há 1000 anos atrás, era outra vida. E aí, e aí eu cheguei lá na Indonésia, a Maitê tinha 1 ano e meio, e eu não levei, imagina se eu ia levar a Maitê para a Indonésia. Isso que eu fiquei num hotel maravilhoso, que caberia a Maitê de grátis no hotel, tudo lindo, ficava só passeando de carro, tarará, e surfando. Aí tinha algumas praias que tinham casas para alugar, normal assim, né, que não era hotel, né? E descia as famílias da minha idade, gente com 25, 30 anos, com filho, periquito, papagaio. E eu ficava olhando assim, e não eram de lá, eram turista também, né? E eu disse, e por que que eu não trouxe a Maitê mesmo? Que ela nunca veja essa gravação, ela vai querer, você não me levou. Mas era isso, assim, e mas não fico o tempo todo pensando, mas se ficar doente, não tem hospital ainda na Indonésia, tem que ir para Singapura, porque se não sei o quê, porque se pegar uma não sei o quê, porque... E tava lá, e se pegar, enfim, sei lá como é que resolve, sabe? Não te deixa muito de viver, né? E tu pode ver, né? A mente sempre te coloca, Sim, né? a mente tenta colocar para ti, né? Ficar ali. E aí tu vê outras pessoas. E aí tem isso no meu curso de inglês. No meu curso de inglês tem um texto lá que é o Steve Jobs, que já morreu. Um, como chama? Um discurso que ele fez, não é discurso, né? Não era uma palestra também, era mais um discurso, porque era um treinamento, que era a formatura de um pessoal lá de uma faculdade poderosa dos Estados Unidos, convidaram um cara para fazer um discursozinho lá para entregar os diplomas. E aí ele conta que ele mesmo não tem faculdade, não sei o que, barará. E aí ele começa a contar quatro coisas da vida dele. Uma das coisas da vida dele é que, isso que ele morreu super novo, né? Ele diz assim, você realmente deve todo dia acordar e se perguntar se você realmente está no caminho que você gostaria de estar, pelo menos tentando. Porque na hora que você morrer, tudo que faz você se pegar, quando você estiver prestes a morrer, se você tiver esse tempo, tudo que faz, tudo que você dá tanta importância, não vai ter importância nenhuma. Só vai ter importância o que tu realmente viveu, o que tu realmente fez. Então a gente se prende, eu não vou para lá, porque lá não tem ar-condicionado, eu não vou não sei o quê, porque não sei o que, não sei o quê. Aí ele diz assim, realmente olhe para o que você está fazendo e vê se realmente você não está se tolindo muito por questões tão pequenas, né? Essa é a falta de espaço, sabe? A pessoa não tem espaço, a pessoa não tem abertura, ela não olha a vida como uma coisa a ser experimentada, sabe? Olha, né? Quem é de descendência italiana, a vida é o sofrimento, tem que trabalhar. A gente tem muito essa colonização que veio pobre, né? Da Europa, sofrida, trabalhar, juntar dinheiro. Sim, eles sofreram, mas o Brasil não era isso, né? O Brasil não era para ser isso, não. Então, é isso, quando a pessoa tem espaço na vida, quando ela está com o elemento espaço, tudo cabe. Cabe a criança chorar do teu lado no ônibus, no avião,
sabe? As coisas cabem, dá errado, a mala não chegou, cabe que não sei o que, não sei o que, o avião atrasou. As coisas cabem, não é tudo, não tá tudo. Quando tudo tem que ter um momento certo, sabe aquela pessoa que tudo tem que ser certinho? Essa pessoa está sem espaço. Ela não tem espaço para que as coisas aconteçam. Ah, agora não deu isso, vai dar isso, agora mudou. Mas aqui também tu tá com muita responsabilidade, né? Sim, será? Será que nesse sentido, cara, dizer que eu sou assim, cara? Mas se não jantar na hora que tem que jantar, não começa a ficar nervosa, sabe? Se tá num lugar, não vai dar pra dormir, na hora que tem que dormir, eu quero dormir, não vou, sabe? Da tua vida. Passa. E, na verdade, assim, às vezes a gente cria essas coisas, ah, a mente prende a gente e não deixa realmente tudo viver. Uau! Eu tava lá no retiro agora na semana passada, né? Aí uma hora, aí como tu faz muito aqueles negócios, né? Muita repetição de mantra, muita concentração, muito isso, o tempo todo, e muito tempo, não. Então a mente, aquilo vai quebrando a tua mente, né? Isso é exatamente o treinamento que vai quebrando a maneira que tu sempre é. Aí daqui a pouco todos aqueles problemas que a gente tem, que, por exemplo, que tenho na minha cabeça, da minha vida, de uma hora para outra, aquilo faz assim, os caras têm importância nenhuma, tudo isso. Ele não limpa, ele abre um espaço, assim, é como se a mente, tu abre um vão. Se tu faz muita prática, tanto de asana, como de concentração, como de mantra, de pranayama, isso, mas tem que fazer bastante. Aí, aquilo meio que quebra, sabe? É como um martelo que vai quebrando a mente vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Aí, uma hora, ela não quebra total, ela só abre assim uma rachadura, assim, faz um. E aí naquele momento que abre a rachadura, tu vê tudo diferente. Aí uma hora eu olhei e disse, cara, mas onde é que tá? O que que na real tá me prendendo? Assim, tu não consegue nem ter noção da tua própria vida. Até a própria maneira que tu te olha é uma maneira distorcida, sabe? Eu digo, meu Deus, aí aquilo fez assim. E aí é tão assustador que daqui a pouco aquilo fecha, né? Porque tu nem tudo dá conta. Porque aí naquele momento, assim, tu perde a tua estabilidade criada por essa segurança que a gente vai, né? Que tudo fique dentro daquele padrão, assim. Que é uma estabilidade totalmente, né? Porque, enfim, qualquer momento alguém pode cair e quebrar a clavícula. Né? É um negócio totalmente fake, essa estabilidade que a gente tem. Exatamente. E aí, isso, na verdade, essas práticas todas são para quebrar essas coisas e que a gente consiga ter esses. Porque tu chega a fazer assim, chega a faltar ar, assim, sabe? Fala assim, eu digo, meu Deus, quanta bobagem. É bem isso que tu diz na hora. Eu tô me prendendo por causa disso, eu não acredito. Isso, sabe? A gente não consegue nem ter o prazer total da experiência do momento. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Cada momento é tão prazeroso, por exemplo, é tão prazeroso estar aqui com vocês, mas a mente tem tão mau funcionamento, ela está sempre tão que na verdade é só uma mente mal treinada, que eu não consigo ter o prazer de estar aqui tomando um chá, comendo uma bolacha, sabe? Que é extremamente prazeroso, que é só o que o corpo precisa para se equilibrar. Ufa, tá tudo bem. Mas como nunca tá tudo bem, porque tu sempre tem um. Parece que não pode estar tudo bem, né? Exatamente. Errado tá tudo bem. No mundo de hoje me desculpa, eu sou feliz. Ah, mas como assim? Tu não sabe que tem gente morrendo de fome, que não sei o que.
Não, eu sei, uma tragédia total. Mas assim, eu sou feliz agora. Aí eu me dou o direito de ver minha mãe e ficar extremamente triste. E agora? Agora eu estou extremamente triste, porque é muito triste ser ser humano não iluminado. É muito triste um fim de vida assim. É horroroso, ninguém merece. Barará. Aí eu tenho um leve muito triste. Aí tem uma pracinha, né, que sai da clínica dela, tem uma praça na frente, sim. Aí daqui a pouco eu tô muito triste, aí eu olho e agora eu já tô feliz de novo. Porque, enfim, a vida é isso. Daqui a pouco pode ser eu que tô numa cama, eu não sei se não vou ser atropelada pelo ônibus ali nesse dia, eu vou ficar tetraplégica, entendeu? E aí tu te permite, né, e tu volta, e agora eu tô feliz de novo. E aí, se eu voltar lá, eu fico triste de novo, né? Daqui a pouco eu fico feliz de novo, entende? Mas aí aquilo é o ar que está permitindo que tu, né? Quanta gente que perde a vida presa numa coisa, né? Perde a vida, mas perde anos, né? Não tem arma, a pessoa não deixa as coisas, né? O tal do estar presente, né? Do mindfulness, né? Que a gente tanto treina, né? É tão bizarro, né? Que alguém precisa vir, a gente ainda tem que pagar para alguém chegar. Eu faço isso, mas já há muitos anos pago, caro até. Alguém chegar e dizer assim, bom, a única coisa que realmente está acontecendo agora na tua vida é tu estar aqui tomando chá, com o computador ligado e gravando, só isso. O que está acontecendo não tá fazendo parte da tua consciência, tu não precisa estar com a mente lá. Todo falatório interno, tudo, não tem necessidade, né? E a gente paga para treinar isso, que é uma coisa tão óbvia, que é o que a criança faz, chora, ri, ri, chora, chora, ri, chora. Não é, Fê? Tu nos teus treinamentos também não é isso? Não é o tempo todo isso. E a gente tem trabalhado. Ontem a gente teve uma reunião a manhã toda falando de psiquiatria, né? De doenças da mente. E, infelizmente, o Brasil está em segundo lugar como país no mundo no número de casos de ansiedade, depressão e suicídio. Que é bem é um combo, né? De ansiedade, depressão e suicídio. Muita esquizofrenia, então doenças mentais que vêm se agravando nos últimos anos, assim. E aí, claro, traz muita influência da questão econômica do país, a pandemia, né? Então, vários fatores, assim, que levam a isso. Mas também por ser um país ainda que tem todas as ferramentas, que, assim, fico muito grata, assim, que a empresa, eu já trabalhei em muitas empresas, eu sou muito, eu troco o tempo inteiro. E sou super em paz comigo quanto a isso, sabe? Eu não me culpo, assim, de trocar de opinião, de trocar de lugar, eu vou indo. E hoje eu estou feliz onde eu estou, porque é uma empresa que realmente se preocupa em levar, além do medicamento, informação sobre terapias integrativas, porque já se tem essa consciência das pessoas buscarem mais, o que mais hoje trata a ansiedade é fazer com que a pessoa, claro, em algum momento da vida dela, ela precisa de um medicamento, porque a alteração química já está demais. Mas se ela ficar só na dependência química, ela não vai aprender a lidar com a mente dela, que não é viver no amanhã, é no agora. E a depressão é muito de viver de ontem. A ansiedade é muito do viver de amanhã. Então, a gente vê muita frase pronta na internet, mas no estudo é isso mesmo. É isso. E essa semana agora que passou, na quinta-feira, o filho de uma amiga, assim, uma pessoa que eu gosto muito, ela foi minha chefe, e a gente ficou muito amigas, ela mora em São Paulo. O filho dela com 19 anos se suicidou. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Assim. E ele vinha usando drogas, mas não era assim nada, nossa, sabe? Sim, não era claro. Não estava no estado grave. Na verdade, ele já tinha alguma tendência depressiva, procurou as drogas por causa disso.
Mas ela, assim, uma mãe super presente, de uma fé, assim, muito grande, sempre com boas palavras, com carinho. E ele foi pai aos 17 anos, né? Então, ele tem 2 bebês, tem um de 1 ano e pouco, e o outro que não tem nem 1 ano ainda também. E se atirou da janela. Ai, Judy, assim, vai quantos anos? 20, não sei. É. E uma outra conhecida também, que foi em casa essa semana, no início da semana, segunda. A princípio foi para falar sobre outro assunto, mas quem precisava era chorar e desabafar. Precisava desabafar mesmo, sabe? Sim, Não tem o que sim. falar dessas coisas, não tem. É escutar, e aí tu fica sem saber, daí a minha estava lá para um chá para ela e tal, e aí deixa chorar, deixa falar, porque não tem o que falar, não tem o que fazer nessa conversa. E aí a gente vê muito isso, assim, são tantos problemas assim da mente, dessa mente que é difícil controlar, dependendo da fase que tu vive, ainda sofre de fato todas as alterações hormonais, que é o que acontece. O maior índice de suicídio, ele acontece dos 12 aos 22 anos. É o maior índice de suicídio que tem no país. Porque está acontecendo tudo isso. Tudo realmente de uma questão química e hormonal. E uma sociedade toda mal organizada. Não organizada como sendo para isso. De achar que alguém que toma um medicamento, que vai no psiquiatra, nem ontem na nossa reunião eles falam assim, o quanto é natural a gente ter medo de uma pessoa esquizofrênica, né? E daí tu para e pensa, verdade, a gente já tem alguns consultórios e clínicas que dá medo, tu tem medo que eles vão te agredir, que eles vão fazer, porque eles estão numa piração louca, assim, sabe? Tu entra, eles olham, o olhar deles é diferente. Eles já te olham assim, e aí você o que tem na tua bolsa? E aí tu vai meio que responder, tem situações que tu tem que ir devagarinho saindo dali, porque eles estão numa piração tamanha, e tu tem medo. Mas é um despreparo da gente também. Porque quando tu começa a ficar mais preparado, saber que ele vai reagir assim, tu fala assim. Ou tu faz assim, tu vai. Porque a mente é uma coisa, uma loucura total o tempo todo. Só que algumas pessoas perdem. E às vezes basta uma palavra para tu fazer com que ela mesma, sabe? Tipo, dá um cutucão assim na mente, parece. E aí a pessoa meio que, opa, porque eles estão em tratamento. E é triste demais mesmo no hospital novinho em Canoas. Não chega a ser estranho falar isso, mas é bem bonito. Que é só para adolescentes em situações de menor Da crise. da crise. Então, claro, assim, a diretora da clínica super feliz, nos chamou lá, estudou uma inauguração, aí os quartos pintados, bem feminino, masculino e tal, tudo lindo, com TV, tudo limpinho, organizado, mas tudo gradeado, nas portas com senha. E aí tu vê a quantidade de adolescente que ele estava lá, para não se matar. E é triste demais, assim, tu ver os relatos de mães, assim, eu descobri que até o computador de lá você tinha que tirar dele, porque eles quebram o computador. Que tem a gelatina. Aí, umas coisas que assim, gente, no quarto não tem nada, eles comem quase com a mão, assim, para não ter nenhum tipo de talher. Aí, até os talheres de plástico, eles descobrem fazer aquela plástico muito cortado, esgotado. Super inteligente. Tem um livro escrito por um psiquiatra que é Pela Vida. E ele fala relatos de depressão e suicídio, e ele trata isso há muitos anos, né? E ele diz que o que nos assusta, que a gente diz assim, não, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso com a própria vida, de se automutilar, de se matar, né? E ele diz que na cabeça
Doente. ficar doente, aquilo é o maior ato de coragem que ele pode mostrar também. Tipo, ele se sente tão fraco, tão humilhado, tão sem amor, sem autocompaixão, sem autoconfiança, sem nada, que o planejar a própria morte é a única parte que ele tem controle da mente dele, que ele se sente Orgulhoso. orgulhoso daquilo. E quando não dá certo, ele cai numa depressão horrorosa, porque ele se diz, nem isso eu consigo. Olha que loucura. O que passa na mente dele, então, enquanto tu não entende aquela coisa, se tu julga o outro, ai, tá chato, tá isso, tá aquilo, tu não sabe o que ele tá passando, né? E na cabeça do esquizofrênico, o esquizofrênico, ele sabe que ele não é, por exemplo, tem um menino, ele tem 8 anos, e ele sabe que ele não é um super-herói. Ele sabe quando ele tá medicado. Mas ele tem aquelas duas coisas assim, ó. Eu sei que eu não sou, mas em alguns dias eu sou. E tu não pode contrariar, entendeu? Tu só tem que saber lidar com aquilo. Porque ele tem dupla, tripla, 4 personalidades na cabeça dele. Aí pode envolver várias coisas, sabe? Tu pode puxar pelo lado espiritual, tu pode puxar por outras coisas, mas ele precisa de um medicamento para controlar isso. Porque senão vai ter um dia que ele vai acreditar tanto que ele é um super-herói que ele se tira de si mesmo. Porque ele super acredita que ele vai pôr. Na cabeça dele, ele, em alguns dias, ele. É que a mente é muito, 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 muito poderosa. A mente te leva para lugares maravilhosos, como ela faz tu ter uma experiência terrível e ela é assim, ela é o céu, né? Ela é rápida, né? É muito rápido. E a esquizofrenia, tu nasce com ela, tu pode também desenvolver ao longo da vida. Não, eles falam, é uma doença mental, nasce com ela. Só que tu pode. É que nem doenças, como todas as outras, as doenças da mente, assim. Tu pode ter ela e nunca desenvolver. E acontecer algum gatilho na tua vida que aquilo desencadeia. Só que a esquizofrenia, ela precisa ser tratada a vida toda. Porque ela tem forte uma questão muito química de morte de neurônios, de coisas assim. Então, tu precisa tratar, porque no paciente é o mais perigoso, assim. Tanto dele matar alguém, quanto ele se matar, porque ele acredita, é como se ele realmente vive uma outra personalidade. E não adianta, a pior coisa é tu querer convencer ele que não. Porque a mente dele é assim, entendeu? É a mesma coisa que ele te convencer que tu não é cara, tu não é filha da tua mãe, que não, tu tem, uma verdade absoluta dele, é absoluto. E é um dos maiores problemas que a família não está preparada para isso. Aí eles ficam muito agressivos porque eles se sentem incompreendidos, tipo, todo mundo duvidando dele. E aí eu fico muito agressivo, porque ele não sabe mais como agir com aquilo. E na transição entre uma personalidade e outra, ele percebe que ele tem essa dualidade. E aí ele fica muito estressado, porque é um cansaço mental, né? Tu manter personalidades diferentes. E são normalmente personalidades muito diferentes. Então eles querem mudar de nome, então se essa semana eu sou a Joana, uma puta de caralho, deixa ser Joana, deixa. Controla com medicamento, com terapia, coisa assim. É a pior mesmo. Mas muito preconceito da sociedade. Despreparo de saber como lidar, de entender a diferença do outro, sabe? A doença do outro. A doença, que nem o médico nos relatou, a gente já aprendeu a lidar se um diabético tiver que aplicar uma insulina na barriga, tu não vai ficar, né? Chocando. Nossa, sabe? Ou porque a gente aprendeu a ver as pessoas com uma prótese de perna, de braço, mas a doença mental não é visível, não é compreendida, não tem acesso. Qualquer técnica que ajude, né, a pessoa a quebrar, não pessoas doentes, né? Por isso que em alguns casos a meditação não é aconselhada, né? Meditação, até mesmo acupuntura, dependendo de como a pessoa está, não se faz, né? Porque aquilo a pessoa pode entrar
Tu não sabe para onde, se ela realmente está fazendo uma meditação ou se ela está entrando num viés de mais loucura ainda, né? Porque tu aumenta o foco da pessoa. Imagina se a pessoa está focando numa doideira, tipo, eu sou feia. E aí aquilo ela pega e vai, aí vai, se mutila, se corta, se mata, se isso, se aquilo. Então, tem que ter muito treinamento, muita habilidade, assim. Por isso, essa coisa na hora do relaxamento, isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu achei, assim, muito importante. Na hora do relaxamento, o yoga parece inofensivo, mas ele não é, na real, inofensivo. Ele sempre vai estar trabalhando a pessoa ali, de alguma maneira. Na hora do relaxamento, talvez a pessoa se abra. Então, às vezes, é melhor não falar nada, porque o que tu falar vai entrar assim como uma agulha na pessoa, como um tiro, assim, tum, sabe? Se tu larga alguma coisa que pegue de quina, assim, se tu diz alguma coisa que não fica bem dentro da mente dela, aquilo pode dar maior problema, sabe? Tem que ter muito cuidado. Então, às vezes, um silêncio, uma música instrumental, tá? Só deixar a pessoa, porque, na verdade, o que tu quer é relaxar a mente da pessoa, não o corpo. O corpo, ela relaxa dormindo em casa. Claro que tem gente que não sabe nem fazer isso, né? Mas tu quer relaxar a mente dela. E, às vezes, muita informação, muita coisa não é legal. Às vezes, é melhor ficar silenciado. A pessoa tem que começar a ter essa. O problema é que ninguém tem persistência, mas se a pessoa tivesse persistência para começar a ter experiências diferentes na prática, sabe? Da mente mais calma, de enfim, de que existe uma outra maneira de funcionar. Se ela persistisse um pouco em fazer dia sim, dia não e tal, aquilo ia funcionar, porque é uma técnica, né? Tanto que o yoga, ele diz assim, o yoga, você também vai abandonar o yoga na hora que tu te cura, na hora que tu te ilumina, na hora que tu te resolve. Isso são todas técnicas que tu usa para desfazer a solidez na nossa mente. E, por exemplo, eu sou 49 anos, e eu sou criada desse jeito, que eu vivia assim, que não sei o quê, que eu não tenho os meus padrões já. Por isso que com o tempo vai ficando pior, né? Por isso que é tão bom essas técnicas, essas coisas com criança. Desde pequena, né? Uma das revoluções agora do estudo, do ensino, né? Você não tenta mais fazer todas as crianças aprenderem tudo. Tu dá força no que a criança é boa. Se a criança não é boa, você não fica mais tentando fazer ela aprender matemática, aprende só o que é necessário, entendeu? Então é isso. O necessário do mundo, não vou entender. A gente aprende o que gosta. Porque o que tu gosta, tu desenvolve mesmo. Exatamente. Então, elementos, acho que é isso, Luiz. Tá? Eu vou passar os vídeos lá no nosso grupo do WhatsApp para vocês terem, porque aí, então, dentro desse livro aqui, ele ensina práticas físicas muito loucas que a gente faz para equilibrar os elementos. Gira a cabeça, gira o corpo, não sei o que, respira desse jeito, não sei o que, não sei o que. Dá para pegar pedaços dessas práticas para usar em aulas e dá, cada um se identifica, né? Mais fácil, assim. Cada um, é fácil tu te autoavaliar. Aí alguns diziam assim, mas tu nunca te autoavalia bem, que é o teu olhar sobre ti mesmo. Na verdade, só eu sei como é a minha mente. Porque tem a metade da humanidade que acha que eu sou calma. Ai, tu é tão calma. Calma, que tu não me conhece, na verdade. Eu não sou nada calma. Né? Então, eu sei na verdade, o porquê que eu pratico desse jeito, porque que eu tenho que fazer o equilíbrio do fogo, da terra. Então, assim, a gente consegue
percebeu como a gente funciona mentalmente. Ah, agora eu estou depressiva, ah, agora eu estou muito excitada, agora eu estou muito agitada. E aí a gente vai tendo que estabilizar. Sempre lembrando, se estabilizar um, os outros entram no caminho. Então, cada um vai ter facilidade em um. Por exemplo, eu acho muito fácil a terra. A terra é parar, né? Parou. Parou, parou. Pronto. Aí, tudo vai. Agora, se alguém que tem muito sono, não dá para fazer isso, né? Então, a gente vai testando, né, o que funciona. Feito? Então, vou desligar esse vídeo.